Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, 22 de junho. Veja agora os destaques de hoje. 5 regiões com bandeira vermelha no estado, entre elas a metropolitana de Porto Alegre. Saiba o que muda, o que pode e o que não pode abrir diante do alto risco de contágio de coronavírus. Participe da nossa interativa na página facebook.com/SBTRS Oficial. E enquanto o país ultrapassa 50 mil mortos e 1 milhão de infectados, olha quem estava na beira da praia sem máscara. E o inverno começa com cara de primavera-verão. O final de semana foi de temperaturas altas. Saiba quando o frio chega de vez e como vai se comportar a estação mais charmosa do ano. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Inacreditável. Olhem só esta imagem de irresponsabilidade em plena pandemia. Olha a galera se divertindo. Em pleno final de semana em que a região metropolitana, a cidade de Canoas, passou para a bandeira vermelha. Acreditam numa coisa dessas? Com tanto que se fala, com tanta campanha, com poucos leitos hospitalares, com uma pandemia, o pessoal participando de uma Corona Fest, uma festinha de final de semana. Quase 150 pessoas, eu repito, em Canoas, na região metropolitana, e muitos participantes menores de idade, consumindo bebida alcoólica. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muitas informações. Lembrando que vamos até 1 da tarde. Rapidinho, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Por falar em informação, em seguida nós vamos entrevistar o prefeito aqui de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, sobre as novas regras de distanciamento aqui para Porto Alegre. Então vai lá na nossa página no Facebook, no SBT Oficial, e deixa lá a sua pergunta, que aí eu já transmito a pergunta diretamente para o nosso prefeito Nelson Marquesan Júnior. E em seguida eu vou conversar também com o delegado Joébert Nunes a respeito aí do pedido de soltura da Alexandra, mãe do menino Rafael. Depois da reprodução simulada na quinta-feira, o advogado de defesa, Dr. Jean Severo, pediu a soltura dela. Então a gente vai conversar com o delegado Joébert, até para saber quais são as novidades, o que esta reprodução que foi feita na quinta-feira pode trazer, pode ter auxiliado na investigação deste caso. Então não perca daqui a pouco essas duas entrevistas e temos ainda diversos outros assuntos muito importantes. Agora eu tenho um recado para vocês, porque ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra a Covid. Isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você estará seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então, ligue 51 4003 3135. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Agora 11 horas e 42 minutos, está na hora do esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tudo bem? Muito bem, tudo tranquilo, Estamos acompanhando aí as mudanças de bandeira no estado. Aqui em Porto Alegre as restrições são outras, Então tem várias dúvidas aí. Em seguida a gente vai conversar, eu repito, aqui com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, uma conversa ao vivo. Enquanto isso, as dúvidas, não é mesmo, Glauco? Porque estamos na bandeira vermelha para o estado, para diversas cidades do estado, elas começam a valer a partir de amanhã, mas Porto Alegre escolheu um novo sistema, algumas determinações diferentes. E está todo mundo muito confuso. Agora, significa que a dupla Grenal, em tese, não poderia continuar treinando, mas o prefeito diz que pode. E agora? E agora, José? E agora? Essa é a grande pergunta. Bom, vamos falar no que está acontecendo no momento. Grêmio e Inter
treinam normalmente, ou seja, seguem a sua rotina de treinos sem contato físico, treinos físicos, tanto no CT do Internacional quanto no CT do Grêmio. Até porque, Glauco, as mudanças no estado valem a partir de amanhã, né? Tem esse detalhe também. Sim, então é hoje que estão sendo feitos esses ajustes aí. Mas o que a dupla está falando é o seguinte, eles creem que vão continuar assim, ou seja, no mínimo treinando fisicamente, porque todos os protocolos que estão sendo seguidos indicam que eles têm a maior segurança possível e que vão continuar treinando. Lembrando que na semana passada, por exemplo, bandeira vermelha em Caxias do Sul, Caxias e Juventude não treinaram. Então mas é uma questão, que aí entra uma discussão, né, Glauco? Uma coisa é o treinamento dentro de campo, outra coisa é o que isso significa em termos de circulação, porque em termos de circulação é uma movimentação muito grande. Também deve ser levado em consideração isso, né? Tudo. Até porque os jogadores eles não estão confinados, né, dentro dos clubes. E aí tem familiares, tem funcionários do clube e por aí vai. Vão para casa, voltam. Existe esse trânsito e não tem como ser diferente, né? Agora, o que não dá para acreditar é que, por exemplo, um jogador, um ex-jogador, um técnico vá a bel prazer curtir a vida adoidado como se não houvesse pandemia. Isso é um problema sério, porque, afinal de contas, uma pessoa que é um exemplo, deveria ser, não está seguindo a risca, né? Olha aí a festinha. Olha a foto. Isso aí foi quando, Glauco? Foi nesse final de semana, mais precisamente ontem, lá em Ipanema, à beira da praia, no Rio de Janeiro, justamente no Rio de Janeiro, que é um dos focos, tá? Só para ter uma ideia, André, ontem 51 pessoas morreram só na capital, só na cidade do Rio de Janeiro. E o Renato Portaluppi, que é do grupo de risco, é bom a gente lembrar, tá? Pela terceira vez foi visto na praia, sem máscara, treinando, né, próximo de pessoas, contrariando as regras que dizem o seguinte, pode ir à praia praticar esportes. Por exemplo, quer praticar o surf? Vai, mas não pode ficar na areia. O Renato estava na areia. Não, é esporte individual que é permitido, né? E lembrando também que o Renato está em quarentena, foi orientado a não vir para o Rio Grande do Sul, justamente por ser do grupo de risco, fez cirurgias cardíacas, mas está aí curtindo a vida. Não é um bom exemplo. Não gostamos realmente. E era para estar aqui em tese, né? Junto com o grupo, participando dos treinamentos. Como ele fez 2 cirurgias, o Renato tem 57 anos, tá? Não é pela idade em si, é pela questão orgânica, por ter feito essas cirurgias, enfim, relativamente delicadas. A orientação foi para que ficasse em casa. Só que casa e praia, eu acho que tem diferença, né, Renato? É que ele se sente tão em casa no Rio de Janeiro que aí ele, de certo, confunde. Muito bem. Vamos adiante, então. Não, assim, com todo respeito aos gremistas, que eu sei que eu tenho colegas gremistas aqui que já estão achando, André é colorado. Não vem com essa história. Agora, ou não é verdade? O pessoal fica indignado. Mas não é. É questão de respeito e respeito. E a gente sabe o quanto que uma atitude dessas pode influenciar negativamente tantas outras pessoas. E é um exemplo, né? Ele, no gauchão, entrou no jogo com máscara, protestando junto com os jogadores, porque não queria a realização de jogos. O Renato é um ídolo, então a gente quer que um ídolo tenha um comportamento de ídolo. Essa é a verdade. Muito bem. Para terminar esse nosso bloco do esporte, uma notícia triste, muito triste, uma perda muito grande para o esporte gaúcho. O médico do Brasil de Pelotas, doutor José Raimundo, de 70 anos, faleceu nessa madrugada, vítima de Covid-19. Ele teve contato, André, com um grupo de médicos no começo do mês de março, lá em Bagé. Você lembra que teve aquele grande número de pessoas contaminadas. E ele, desde aquele período, se sentiu mal, foi internado, foram 85 dias de internação, com algumas melhoras, mas ele não resistiu, faleceu no hospital de Porto Alegre. O doutor José, que também era professor da Universidade Federal de Pelotas, várias manifestações de pesar de clubes, comunidades relacionadas ao futebol. Eu trabalhei várias vezes à beira do campo, junto ao doutor José Raimundo, sei que ele era muito querido aqui. Novo, né? 70 anos aí. Pô. E aí,
mais um exemplo de que a doença está aí, ela é real, nossa solidariedade à família do Dr. José Raimundo. Eu acho que foi o primeiro surto que teve bem lá no início. E Bagé, lembro que Bagé começou uma explosão, porque no caso de Bagé, me parece que esse doutor, o José Raimundo, esteve num encontro no Rio de Janeiro, não foi? Com outros médicos? Não, alguns médicos estiveram no Rio e foram para Bagé. Exato. E o doutor José Raimundo participou de uma cirurgia, inclusive lá em Bagé, e encontrou com essa equipe. Pois é. E aí o houve surto contato. partiu do hospital lá de Bagé, e aí o resto da história todos sabem. Os casos começaram a se multiplicar na cidade, e depois Bagé conseguiu segurar, né, a onda de contaminação que começou pelos médicos, né? Médicos e enfermeiros, ou seja, foi um período bastante difícil. Bom, falando nessa questão de conscientização, falamos do Renato, mostramos aí o caso desse médico que infelizmente não resistiu, que é o momento, gente. Quando nós falamos dessas regras de circulação, infelizmente essas regras são necessárias porque as pessoas não estão obedecendo, porque elas não precisariam se as pessoas tivessem o comportamento adequado, que é principalmente o de circulação, de aproximação com outras pessoas. E o que é que aconteceu na cidade de Canoas nesse final de semana? Uma Corona Festinha, mais uma, Glauco. Festão, né? Não é a festinha, festão. Olha só a quantidade de gente, André. Com direito a jogo, né, e tudo. Com mesa de bilhar, enfim. Olha, vamos fazer a conta aqui, ó. 34 adolescentes, 104 maiores de idade, 138 pessoas, pelo menos nesse local aí em Canoas. Os policiais militares fecharam essa festa com um grande número de pessoas no bairro Rio Branco após denúncias. O evento com grande aglomeração desobedece completamente às regras. No local, como você pode ver aí, tem mesas, né, de bilhar, bebidas alcoólicas estavam sendo consumidas. Que barbaridade. Som alto, ou seja, deve ser uma ilha, André, esse local aí que não tem coronavírus. No mínimo. Para quem está chegando agora, 11h50, faltando 10 para o meio-dia, estamos mostrando uma festinha que aconteceu no final de semana, em plena pandemia. Cerca de 150 pessoas, adolescentes também, rolando bebidinha e tudo mais, jogo de bilhar, a festa, como se absolutamente nada estivesse acontecendo. A grande pergunta, né, Glauco, é o que fica a partir de agora. Entre essas pessoas aí, isso todos, no mínimo, devem ser ali catalogados, fichados e deveria ser feito um rastreamento. Sem Até dúvida. porque se essas pessoas, se tem um ali contaminado, para quantas ele já pode ter passado? Então, nesses casos, a gente até vai atrás dessa informação, porque não é a primeira, não é a única, não vai ser a última. Vem acontecendo seguidamente aqui pelo Rio Grande do Sul, principalmente nas cidades do interior. Mas essa foi aqui em Canoas, um Corona Festão. Só assim para a gente, né, conseguir caracterizar um volume de 150 pessoas. Mas que mundo vivem, né, Glauco? E para coroar, o local não tinha alvará de funcionamento, tá? Quer dizer, mais uma coisinha errada ali, enfim. E olha, é bom a gente salientar que também não é a primeira vez que acontece em Canoas. A gente tem visto vários exemplos aí, né? Muitas pessoas sem máscara, ou seja, não cumpriram praticamente nada. ninguém com máscara, eu acho, né? Eu não vi ninguém. Eu não consigo enxergar. E aí essas imagens são da retirada dessas pessoas desse local. Vê se não parece uma procissão. A procissão do desamor e da falta de educação. Olha aí. E olha a cara de desânimo, assim, tipo, os caras estragaram a nossa festa, tá tudo de boa. Ninguém tá espirrando, né? Daqui a 15 dias, ou menos que isso, 14, 13 dias, a gente vê o resultado disso aí, infelizmente. É uma pena. Para quem está chegando agora, 11h52, imagens de uma festa que aconteceu em Canoas, na região metropolitana, onde tem bandeira vermelha. Lembrando disso, né? A partir de amanhã, bandeira vermelha também na cidade de Canoas, onde o sistema hospitalar está se esgotando também, né? Sabemos que a Covid-19 é uma doença que ela ainda é um mistério, ela não tem um remédio ainda específico, não tem vacina, então é o momento, pode ser chato, pode ser difícil, pode ser estressante, mas é o momento da conscientização. Enquanto que as pessoas não derem conta de que elas precisam do distanciamento, a gente vai levar essa pandemia até o ano que vem. Quer dizer, eu lembro do caso que a gente estava falando há pouco do Renato, que algumas pessoas, só porque é o Renato. Não, a gente está falando de todo mundo que não cumpre. É ou não é? Olha aí. São populares, são pessoas da comunidade de Canoas,
do bairro Rio Branco, eu volto a repetir, que estavam contrariando completamente as regras. E acontece em todas, né, as classes. Assim. A gente mostrou uma que teve aqui em Eldorado do Sul, já faz uns 2 meses, né, um festão também, onde tiveram que terminar com uma festa que tinha sido combinada e tratada via redes sociais, tudo muito camuflado. E a gente vai mostrar também, teve Canoas, não é a primeira vez, mas daqui a pouco a gente vai mostrar uma outra em... Já vamos mostrar agora? Lá em Alvorada também teve festinha. Cadê a imagem da festa em Alvorada? A festinha aqui... Ó, o pessoal foi para a parede. Esse é um pouquinho menor, não foram 150, mas foram 11, né? Isso. Só 11. Mas também foram chamados os policiais através de denúncias. Parece que tem mais gente, né? Não, mas eu acho que ali, que essa aí, isso foi uma operação que a polícia foi fazendo e foram 3 locais diferentes, um com mais, outros menos pessoas. Esse aí sim parece que são 11. Que mas o motivo era tudo igual, tá? Questão de gente, aglomeração, consumindo festinha. Bebidas alcoólicas. Essa é a terceira festa que a gente está mostrando. Quer dizer, é incompreensível. Eu não sei se os prefeitos estão fazendo. Ontem eu vi numa cidade aqui da região metropolitana, olha só, eu tenho aqui, recebo do Lucas Abate agora, 62 pessoas que foram detidas em Caraá, que é no litoral norte, onde nasce o Rio dos Sinos. Também teve cidade festinha. Conhecida do Marcelo Chemali. Exatamente, onde nasce o Rio dos Sinos. Pois lá na região que o Marcelo Chemali conhece tão bem, foram 62 pessoas que foram detidas, né? Daqui a pouco eu trago mais informações. Ou seja, aí em Alvorada foram 3 festas. Conta com essa festa de Canoas, mais essas 3 em Alvorada, mais essa na cidade aí de Caraá, no litoral norte. Quantas são, hein, Glauco? Eu estava falando do final de semana, eu vi no final de semana carros de som passando em bairros e vilas aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos, para tentar conscientizar de uma vez por todas, né, que as pessoas tenham a responsabilidade mínima de se manter ao menos, Glauco, com a distância de 1,5 a 2 metros entre as pessoas. A gente ouviu a médica, a doutora Nadine, falando, ela que é do Hospital de Clínicas, que até pela fala, não pela saliva, mas a nuvem que se forma, no momento em que tu falas, tu pode atingir uma outra pessoa que está a menos de 2 metros de ti. Pequenas gotículas, né? Nem só as gotículas, esse é o negócio. Antes a gente, né, pelo comportamento do vírus que tem se demonstrado, e aí ela explicou isso, não é só a pessoa não cuspindo, vamos falar uma linguagem bem clara, né? Não é só isso. A nuvem que se forma, a partir do momento em que ela fala, ela pode transmitir. Por isso que o ambiente fechado ele é perigoso. Por isso que tem que se deixar arejado para que o vírus, né, vá embora com o vento. Então, assim, distanciamento e uso de máscaras são essenciais a partir de agora, se a gente quiser começar a botar um fim nessa pandemia, porque senão a gente está indo longe demais já também. E é o comportamento, né, Glauco? E eu lembro que o prefeito falou agora pela manhã, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, com ele ao vivo aqui, né, que se não for um freio agora, nós poderemos ter terríveis consequências logo ali em seguida, né? É verdade. Então, por isso a gente pede, né, para que as pessoas se mantenham, para evitar, por exemplo, Glauco, nós já estamos indo para a bandeira vermelha em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, que inclui Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos, e que tem uma série de restrições que a gente vai mostrar agora. Vou mostrar essas restrições aí. Olha só, vamos acompanhar. Então, aqui o que está permitido? Somente estabelecimentos que vendem itens essenciais, sendo que esses precisam ter 50% dos trabalhadores, né, trabalhando. Não pode estar todo mundo trabalhando. Restaurantes e lancherias, sistema de teleentrega, drive-thru e pegue e leve. Sendo que este sistema não vai valer, pelo menos por enquanto, tá? Para Porto Alegre. Daqui a pouco o prefeito Nelson Marquesan vai conversar com a gente, porque pelo que se sabe, inclusive, o buffet foi liberado aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco, eu repito, o prefeito Nelson Marquesan Júnior vai conversar com a gente. Nas demais cidades, então, que tem a bandeira vermelha, os restaurantes e lancherias, somente sistema de teleentrega, drive-thru e pegue leve. Shoppings, só os serviços essenciais dentro dos shoppings. Tá? Que são as farmácias, lavanderias e supermercados. Lembrando que esses precisam estar com 25% dos funcionários. As aulas permanecem a mesma coisa, de forma remota. Vamos dar mais uma olhadinha no que é permitido, então, na bandeira vermelha. Aí, agora o que é proibido. Cursos livres, escolas de ensino infantil, fundamental e médio, universidades, casas noturnas, bares e pubs,
pubs, né, aqueles barzinhos para se encontrar, não pode. Também proibido a academia, no caso de Porto Alegre não, e a gente vai entender por que daqui a pouco numa conversa com o prefeito Nelson Marquesan. Clubes sociais esportivos e similares também não podem. Aí entra o caso da dupla Grenal. Essa é uma outra discussão que se tem aqui em Porto Alegre. Também proibido serviços de higiene pessoal, cabeleireiro e barbeiro. Tá? Não pode. Não pode. Tem que estar fechado. Mas em Porto Alegre vai ser permitido. Missas e serviços religiosos. Para Porto Alegre também vai haver a permissão, e eu já estou falando isso porque em seguida a gente vai conversar com o prefeito Nelson Marquesan. Inclusive, ele estabelece a presença de 30 pessoas. A dúvida é, se a igreja é pequenininha, pode 30 pessoas? Será que não deveria se usar o mesmo critério das academias, que é uma pessoa a cada 16 metros quadrados? Essa é a dúvida que a gente vai tirar com ele depois. E serviços domésticos também proibidos. Serviços domésticos, como, por exemplo, reforma em apartamento. Tá? Também segue proibido parques temáticos e similares, teatros, cinemas e casas de espetáculos, museus, bibliotecas, arquivos e acervos e similares, ateliês, movimento tradicionalista ou similares, eventos em ambiente fechado ou aberto, qualquer tipo de evento permanece proibido, e agência de turismo, agências de passeios e excursões também proibidas nas cidades onde houver a bandeira vermelha. Lembrando que mudou o sistema. O governo anunciou no sábado e agora as prefeituras têm um período para recorrer, e aí a partir então que o prazo termina hoje hoje é anunciado então quais são as cidades que se mantêm com a bandeira vermelha. E aí entra em vigor na terça-feira, ou seja, a partir de amanhã. É claro que cidades como Canoas, por exemplo, o prefeito já disse, se Porto Alegre pode, por que Canoas não pode? E aí? Eis a questão. Prefeitos do Litoral Norte também. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito aqui de Capão da Canoa. Também há no Litoral Norte uma movimentação, já que Porto Alegre está podendo, por que nós também não podemos? E aí, como é que fica? Em seguida a gente conversa com o prefeito de Capão da Canoa. Então a gente pede para que vocês vão na nossa página lá do Facebook, deixa lá o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, porque, claro, a gente se sente muito confuso. Uma coisa pode lá e outra coisa não pode aqui. Mas o porquê disso tudo, como eu disse, o prefeito Nelson Marquesan Júnior vai responder para a gente daqui a pouco a respeito destas alterações e restrições. Já está o prefeito de Capão da Canoa? Pois é, sobre o novo decreto e também as restrições impostas ao município do Litoral, eu vou conversar agora com o prefeito lá de Capão da Canoa, prefeito Amaury Magnus Germano. Olá, prefeito, o senhor me escuta bem agora? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, André? Tudo sob controle no nosso áudio aqui. Tá bem. Prefeito, o senhor acompanhou essas mudanças agora da bandeira, inclusive o litoral, os municípios do litoral também passam para a bandeira vermelha a partir de amanhã. Como é que fica Capão da Canoa, uma vez que Porto Alegre, por exemplo, vai ter algumas restrições diferentes dos demais municípios? Como é que o senhor acompanhou isso? Bom, a gente acompanhou isso, né, com bastante atenção, com muita cautela. Nós passamos esse final de semana aí, principalmente os prefeitos aqui do Litoral Norte, nós fizemos videoconferência ontem à tarde com os prefeitos, e videoconferência aqui também com vários presidentes de entidades, né, associação comercial, industrial, também com o nosso comitê municipal, para nós avaliarmos toda a situação à hora posta, para que a gente pudesse fazermos uma defesa também, assim como é proposto para todos os municípios que iriam iniciar na bandeira vermelha a partir de amanhã. Então, fizemos a nossa defesa a nível regional, fizemos a nossa defesa também, que nós poderíamos fazer, alguns municípios fizeram em particular, cada um no seu município, nós também o fizemos, dentro de uma estrutura que nós oferecemos, então, em prol da nossa comunidade, que é a nossa unidade de isolamento, então, algo novo, diferente, vamos dizer, espaço para UTI, mas é um espaço realmente diferenciado que poderá nos ajudar muito aí na nossa defesa. E outras situações que a própria comunidade, os presidentes das entidades, apresentaram uma pauta nesse domingo de tarde, mesmo que estamos na laranja, vamos para a vermelha a partir de amanhã, mas vamos dizer que a gente retornasse para a laranja, a proposta do comércio é diferenciada do que vinha sendo feito. Muito mais. Eu acho que tem que refazer a ligação, prefeito. Prefeito, a gente vai ter que refazer o contato, porque o áudio está chegando muito cortado aqui.
Muito cortado lá. É que eu não estou compreendendo o que ele está dizendo, eu não consigo compreender aqui embaixo. Está conseguindo me ouvir agora? Agora melhorou bastante. Obrigado. Tá certo. Não, vou falar um pouquinho mais alto também. Não, então nós nos reunimos aí no final de semana e tomamos todas as proporções mas cabíveis, então o Capão vai recorrer. Já fez isso ontem. Nós fizemos ontem até às 18h09, conforme era o prazo. O Litoral Norte também fez, através do nosso presidente. Tomamos as decisões ontem numa videoconferência. Sim. A videoconferência que eu fiz também com o nosso comitê, com os secretários, ontem à tarde. Foi um domingo muito trabalhoso, mas nós acreditamos que é possível, desde que aquilo que nós apresentamos, que nós ouvimos os segmentos da comunidade, mesmo que a gente retorne para uma bandeira laranja, ela vai ser muito mais restritiva, como se tivesse numa vermelha. Não o fechamento total, mas fazer o fechamento nos finais de semana e à noite. Então, sim, isso tudo nos ajudou bastante a tomar uma medida. Agora, é evidente que se Porto Alegre, através do prefeito Marquesan, se ele conseguir, dentro de um decreto municipal, fazer com que ele possa, com que parte da economia possa ficar aberto dentro de um modelo diferente, mesmo que esteja com a bandeira vermelha, claro, nós podemos sim trocarmos uma ideia juntamente com os demais prefeitos e quem sabe usar esse modelo, dentro do modelo de uma bandeira vermelha, um decreto municipal com ações muito mais restritivas, mas que possa dar liberdade também da gente cuidar das pessoas que têm problemas, que ter um maior cuidado, cobrar das pessoas um maior cuidado e, ao mesmo tempo, flexibilizar também de uma maneira restritiva, mas não, de uma certa forma, desencadear aí, quem sabe, uma demissão em massa de todas as áreas. Prefeito, o que fez com que a região aí do litoral passasse para a bandeira vermelha? Quais são os números aí negativos da região, da cidade, do Capão da Canoa, que contribuíram para isso? Só para a gente poder deixar claro como é que a Capão da Canoa está preparada para o enfrentamento do coronavírus. Bom, é importante salientar, André, que grande parte do Rio Grande do Sul, de algumas cidades que passaram para a bandeira vermelha, o que acaba acontecendo? Migrando essas pessoas, vindo para o litoral norte. Sim. E os últimos dias, cabe aqui salientar, dias de praia, muito calor. Ontem, então, foi fantástico aqui no litoral norte. Então, as pessoas vêm muito para cá. E isso acaba também trazendo alguns problemas e, de uma certa forma, acumulando mais gente no atendimento dos nossos ESFs, também na nossa unidade de isolamento que nós preparamos para fazer um enfrentamento diretamente da nossa população, independente dos 4 municípios da região que tem, vamos dizer assim, UTI para o coronavírus. Capão da Canoa apenas tem 2, aí depois o Osório tem mais 2, mas poderia ter mais 10. Então, talvez aí uma força-tarefa do governo do estado, e a gente está solicitando isso junto aos prefeitos, para aumentar o número de leitos, porque aumentando o número populacional... Quando se fala em leitos, prefeito, se fala em respiradores também ou não? Se fala ele completo, fala em respiradores, UTI, no sentido para atender, até no sentido de a pessoa vier de ser entubada. É isso que nós precisamos, porque nós estamos com a população hoje, André, como se fosse de verão quase, Então, quer dizer, essas pessoas vêm para cá e usam também, de uma certa forma, dentro o nosso sistema de saúde, e tem toda a razão de usar. Agora, com isso, nós precisamos que o governo do estado também nos possibilite com mais leitos de UTI nos 4 hospitais da região, para melhor atender toda essa população. Certo. E com o aumento de atendimento de UTI, com certeza, nós voltaremos aí para a laranja, para a amarela, e isso é o encaminhamento mais positivo que se tem, porque as regras a nível de município, nós estamos tomando, nós estamos fazendo valer aquilo que precisa, dentro do comércio, com bastante restrições, tem todo o cuidado. O único problema que todo mundo tem é fazer com que as pessoas cumpram o uso de máscara na rua. O decreto estadual é obrigatório. Essa é a parte mais difícil Prefeito. Que tem, que precisa. O Glauco, meu colega, tem uma pergunta para o senhor, Glauco. Prefeito, prazer falar com o senhor. Só para deixar bem claro, para ver se a gente, pelo menos se eu entendi, o seu objetivo é fazer com que a vida siga mais próximo possível do normal durante a semana e restringir muito aos finais de semana, justamente por causa do assédio de pessoas de fora, é isso? Isso foi uma proposta do colegiado, dizendo que durante a semana segue todas as restrições conforme nós temos colocado até agora,
né? Questão de uso de máscara, álcool gel, distanciamento, e o comércio quer ser mais fiscal do que os nossos fiscais para que isso continue assim. E nos finais de semana, para que eles apresentaram uma proposta, mesmo os serviços essenciais, eles se colocaram à disposição de também fazer o fechamento no sábado de tarde e no domingo, serviços essenciais, para colaborar com os demais, para que todos consigam, né, sobreviver, tanto à pandemia, como também na questão de sobreviver à sua empresa e também não termos o desemprego maior que nós já temos no Litoral Norte, que já está bastante preocupante. É evidente que nós, como prefeitos, queremos ter real salvar vidas, isso é notório, mas nós também poderíamos avaliar outras situações em conjunto com as lideranças e que a gente possa somar as duas e dar conta do recado. Muito bem, prefeito Amaury, lá de Capão da Canoa. Amaury Germano, muito obrigado pela conversa e a gente vai outras vezes aí conversar. A grande dificuldade hoje, né, Glauco, dos municípios é, por exemplo, comprar respirador. Não tem como comprar ou os que têm, os valores estão lá na Casa do Chapéu. O que tem muita cidade fazendo do interior aqui do Rio Grande do Sul é parceria com outros estados que já estão com o número caindo para trazer esses respiradores. Mas muitas vezes o prefeito não consegue ter acesso, né, a esse equipamento, que é equipamento caro. Mas nesse caso, André, desculpa te interromper, nesse caso do litoral, é uma combinação muito grande que tem que fazer. Porque, por exemplo, com o tempo quente, como foi nesse final de semana, as pessoas vão. E as pessoas vão ao supermercado, que é uma coisa essencial. Então, eu não sei como seria aí, é difícil. Olha, né? É difícil. E, por exemplo, assim, se a gente olhar para o comércio de rua, o comércio, de modo geral, eu acho que eles têm tanto medo de ter que fechar de novo, eles estão cumprindo rigorosamente as regras de distanciamento. Agora, tu vai para supermercado e tu vai para restaurante, infelizmente, o que a gente vê... Olha, fora sexta e sábado aqui, quem acompanha as redes sociais, uma festa em barzinhos. Festa, o pessoal indo para a rua fumar, próximo, conversando como se não tivesse nada. Então, esse é o essencial, o distanciamento entre as pessoas, que é uma coisa muito difícil. Então, assim, o comércio até consegue com mais facilidade do que supermercado e restaurante, infelizmente. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco Pazza, deixa eu falar com o Lucas para mostrar para a gente como está a movimentação no centro da cidade. Até porque o pessoal está em dúvida. O que vale, o decreto do Estado ou o decreto do município? Lucas Abate, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O decreto do Estado que colocou Porto Alegre na bandeira vermelha vai entrar em vigor apenas amanhã. Mas já está valendo, André, o decreto municipal que determina, por exemplo, o fechamento do comércio não essencial em Porto Alegre. Eu vim até um dos locais mais movimentados, a Rua Voluntários da Pátria, para mostrar, André, como está a circulação. A gente vê que não está aquele movimento do dia a dia, aquele formigueiro como costuma formar por aqui. Mas olha só, André, bastante gente ainda pela Voluntários da Pátria, apesar do fechamento. E outra coisa, André, que chama bastante atenção é que as lojas... Fechando mais a imagem, a gente consegue perceber que, mesmo não sendo, né, aquele formigueiro, mas tem bastante gente pela rua, sim. E chama bastante atenção também, André, que as lojas, apesar do decreto que determinou o fechamento dessas lojas não essenciais, muitas ainda permanecem abertas, André, e muitas também com a porta, aquela cortina de ferro pela metade, em que está parcialmente aberto, o cliente chega por ali, conversa e acaba tendo a sua entrada autorizada. Então, é um decreto que ainda não está sendo cumprido plenamente aqui no centro de Porto Alegre. A gente consegue ver, até agora o Paulo Garavelo vai mostrar uma loja ali de roupas, André, que está completamente aberta, sem qualquer tipo de restrição. Se levar em consideração o decreto do município, né, porque pelo decreto do Estado não pode, né? Mas pelo do município, pequenas lojas, pelo que eu entendi, depois a gente vai conversar com o prefeito Nelson Marques Júnior, as pequenas podem estar abertas. Então, vejam que é uma confusão já que se cria, né, Lucas? E tem muitos pontos de divergência, André, entre o decreto do município e o decreto estadual que coloca Porto Alegre na bandeira vermelha. O principal deles, inclusive, é sobre o serviço de alimentação, serviço de restaurante. Porque aqui em Porto Alegre, o prefeito liberou que os restaurantes atendam até às 5 horas da tarde, com restrição, claro, de público, apenas metade da capacidade.
Já o decreto que coloca Porto Alegre na bandeira vermelha não permite a abertura de restaurantes. Então esse é um ponto de divergência que se tem entre o decreto do prefeito Nelson Marquesan Júnior e do governador Eduardo Leite. E acredito que daqui a pouco o prefeito Marquesan vai esclarecer também esse ponto em entrevista ao vivo. Até porque é o seguinte, Lucas, eu não vou em restaurante há muito tempo, não vou. Por um princípio meu de segurança, enfim. Agora, dos que a gente acompanha, do que a gente conversa, não tem ninguém controlando o número de pessoas que entram no restaurante. Ou tem? Nunca vi. Eu lembro quando abriu o shopping aqui, o Total, que a gente mostrou ao vivo, né, do dia de reabertura, e estavam contando. Mas eu não sei depois também se continuaram. Então, assim, é um pouco difícil tu conseguir fazer esse tipo de controle. Uma outra dúvida aqui para Porto Alegre é sobre buffet. Parece que foi liberado. Agora, o que a gente não sabe é se uma pessoa servindo o prato ou se é aquela festa em cima do buffet. Isso é uma outra questão que a gente vai ter que esclarecer daqui a pouco com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Mas pela movimentação aí, esse é o problema, gente. Isso é o que se precisa, né? Que as pessoas se conscientizem. O distanciamento entre uma pessoa e outra, 2 metros, mas infelizmente não se cumpre. Daqui a pouco a gente volta a falar então sobre as medidas de restrições, porque agora o nosso assunto é o inverno. Claro que tem muita gente comprando roupas e tal, porque nós estamos no inverno, pelo menos, né? Mesmo que o termômetro ainda assim está nos enganando um pouco. A temperatura ontem chegou a quase 32 graus no litoral. Mas a estação no calendário, né? Ela já chegou. Chegou agora no final de semana, na verdade, chegou foi no sábado, né? Mas esse inverno, ele deve ser um pouco diferente por aqui e vai exigir muito cuidado com a saúde. Preste atenção. É de tirar o fôlego. Que as paisagens que o inverno nos proporciona são únicas no Rio Grande do Sul, disso ninguém duvida. Mas não dá para negar que o frio também desperta uma relação de amor e ódio entre os gaúchos. É muita roupa, às vezes é muita gripe, né, que a gente pega. É do clima ameno, a gente fica mais disposto. O clima mais fresquinho sempre é mais gostosinho. Essa umidade. A umidade do inverno, ela é muito preocupante. Se é difícil enfrentar o frio sem aquecedor, sair da cama cedo para trabalhar ou ter os dias mais curtos, por outro lado, o inverno tem os seus encantos. É a estação perfeita para tomar aquele café caprichado, curtir uma taça de vinho em frente ao foguinho da lareira ou tirar aquele casaco do armário que deixa qualquer um elegante. O mais gostoso do inverno eu acho que é uma boa lareira, um bom vinhozinho e o friozinho que aquece os nossos corações. Mas o inverno não traz apenas coisas boas ou pequenos contratempos do dia a dia. Nesse ano tem um item extra a essa lista de prós e contras, a Covid-19. Ela também vai mudar a forma como a gente encara o frio, exigindo cuidados ainda maiores. Eu acredito que seja prudente e necessário que a gente mantenha o distanciamento social conforme recomendado pelas autoridades estaduais, junto com o melhor tratamento médico de nossas doenças crônicas respiratórias, aqueles pacientes que são candidatos à vacinação contra a influenza e também contra o pneumococo, que procurem seus médicos para saber se essas vacinas estão em dia. Mas, diante da pandemia, vivemos momentos únicos de solidariedade. E no frio, a necessidade de doações é ainda maior. As campanhas de agasalho, espalhadas por todo o estado, são uma boa oportunidade para ajudar. A gente vê que o pessoal está muito mais propenso à doação. Estar presente junto com as pessoas que sofrem, junto com as dificuldades e encontrar meios para ajudar, para estar presente. 3 meses pela frente de muitas expectativas. Será que vai fazer muito frio? Será um inverno úmido? E a neve? Vem ou não vem? Mas aí eu deixo para quem sabe do assunto. Pode começar a responder, Estel. Temos muitas perguntas do Fada Nelly lá de Caxias do Sul. Tudo bem, Estel? Tudo bem. Que belas imagens. Deu muita saudade da Serra, viu? Né? Pois é, olha, e antes de responder as questões aí do nosso colega Fada Nelly, eu vou falar do verão que nós temos no nosso inverno. Pois é. Porque o fim de semana foi realmente histórico em termos de temperatura. O primeiro dia de inverno, deste inverno de 2020, teve
32 graus e 9 décimos em Torres, a maior temperatura desde 1913, mais de 100 anos, não se registrava um começo de inverno tão quente. Aqui nós temos belas imagens, aqui é da Orla, né, da Orla do Guaíba. Isso foi do fim de semana isso aqui? Acho que foi ontem, né, essa imagem. Meu Deus do céu, olha a festa. Esse é um problema, a gente não quer que tenha umidade e chuva por causa do coronavírus, mas aí vem por sol, outro lado, o pessoal vai lá para Corona Park, né? Realmente, cadê as máscaras, né? Realmente complicado. E Porto Alegre também teve temperatura histórica, 30 graus e 9 décimos, a maior temperatura no início de inverno, pelo menos desde 1965. Temperatura muito alta, realmente o pessoal aproveitando bastante aí na orla. Daqui a pouco eu vou conversar com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, porque ele tem uma posição sobre essa questão dos parques, né? Que é polêmica, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Infelizmente, a gente fica um pouco preocupado, né? Dá uma certa ansiedade ver essas imagens, porque a gente que está em casa... E esse vento que tinha aí, Estela? O vento norte é algo que vai nos acompanhar nesses próximos dias. E só para fechar, em relação ao calor, a Serra também, Caxias do Sul, onde nosso colega falou, fez 25 graus e 8 décimos, também é a maior temperatura desde 1965. O vento norte, ele é que é o responsável por toda essa temperatura alta. Porque nessa trajetória que o vento faz de norte e noroeste, passando aqui pelo Paraguai, nordeste da Argentina e chegando ao Rio Grande do Sul, ele transporta, ele carrega o ar quente para o estado. E vai seguir assim, nesta segunda-feira, terça, quarta e ainda em parte da quinta, com intensificação. A quarta e a quinta-feira serão dias de vento forte, como nós tivemos na sexta-feira. Rajadas de 70 até 90 km por hora poderão afetar partes do Rio Grande do Sul. Então, muita atenção. Esta semana será uma semana em que o vento, pelo menos até metade dela, estará muito presente e mantém, é claro, o aquecimento, a temperatura alta. Pois é, e esse é um ar quente que vem lá do norte do país, mas... O que está errado, Céu? Porque era para estar frio. Exatamente. Essa transição aí de calor para frio é uma regra aí nos próximos dias, nas próximas semanas aí de inverno. Previsão, nós temos para hoje 31 graus em Santa Rosa, 25 graus em Caxias do Sul, mas aqui no sul e no oeste o tempo é instável hoje e também nos próximos dias, porque o vento norte ele segura a chuva aqui em direção à fronteira com o Uruguai, 25 graus em Uruguaiana e 22 em Pelotas, da mesma forma que Cambará do Sul hoje tem 22 graus. A diferença, metade norte com sol, metade sul com nuvens e instabilidade. Essa é a condição. Hoje a temperatura está um pouquinho mais amena, né? Um pouco mais amena, mas ela volta a subir. Vejam só, hoje 25 graus em Porto Alegre, agora terça e quarta com temperatura acima dos 30 graus na capital, então a gente continua com essa temperatura anormal para o mês de junho, não só começo de inverno. E aí na quinta-feira chega a chuva. Quinta-feira, provavelmente, nós vamos estar aqui falando de temporais na quinta-feira e do primeiro frio de inverno. Ele está para chegar. Mas aí a chuva começa mesmo, é quarta de noite? Quarta-feira de forma isolada, passageira. Quarta-feira é muito abafada ainda, é de forma isolada. Na quinta é que chega a chuva com frio mais forte. Dá para adiantar sobre o frio ou é só na quinta-feira, Estela? Olha, vai ser um frio de inverno mesmo. Para quem está reclamando já desse calor no pleno inverno, no final de semana ele promete ser bem típico da estação. E trazendo junto os fenômenos de inverno. Com umidade também, assim, ou vai ser seco? Começa com bastante umidade, mas depois vai ficar seco. Tá bom. Obrigado, Estael Cias. Então, na quinta-feira a gente volta a conversar. Até lá. Muito bem, agora 11 horas e 21 minutos, 11h21. Olha só, nós sabemos que uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece. Aonde? Ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente, em anos de estudo constante. E agora, mesmo longe das famílias, abatidos, ou correndo alto risco de contaminação, as notícias mostram o quanto os esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, seja na pesquisa de vacinas, de medicamentos e também do próprio vírus, nas consultas dos pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos, porque para o CREMERS, lugar de médico, é onde a vida mais precisa. Muito bem, 11 horas e 23 minutos, chamado do Lucas... Não, 22 minutos, 12h22, chamado do Lucas Abate. Entre as mudanças previstas para esta semana aqui em Porto Alegre está a restrição a várias regras, de atividades, principalmente aí na área do comércio. Todo mundo, de certa maneira, vai ser atingida. Em seguida, a gente vai conversar com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, que justamente vai conversar com a gente sobre essas mudanças aqui de Porto Alegre, que tem um componente novo,
Porto Alegre está com algumas determinações diferentes da bandeira vermelha do governo do estado, né, Lucas? André, e de uma maneira geral dá para se dizer que o decreto municipal, que já passou a valer a partir de hoje, restringe todas as atividades de comércio não essenciais. O que é essencial? Por exemplo, farmácia e supermercado. Todo o restante do comércio, André, independente do faturamento ou até mesmo do tamanho, está com atendimento restrito, deve ser fechado. As únicas exceções são para os autônomos e também os microempreendedores individuais. Então, o comércio, pelo decreto municipal, não deveria estar aberto da forma que está aqui em Porto Alegre. Eu vou mostrar novamente, André, como está a movimentação aqui na Voluntários da Pátria, um dos principais centros de comércio de rua de Porto Alegre, um movimento que não se aproxima muito do que ocorre em dias normais, em que fica praticamente intransitável toda essa região aqui, mas dá para se dizer, André, muita gente para a situação atual, inclusive com o fechamento do comércio. Outro fator que chama bastante atenção é as cortinas de ferro dos comércios que estão fechadas pela metade. Então, muita gente chega ali, fala com o atendente e acaba entrando por baixo da cortina. Então, apesar de, na verdade, se tem uma restrição, mas, de uma maneira geral, algumas pessoas estão descumprindo esse decreto municipal. Claro, André, tem ainda muita desinformação, muita gente ainda não foi notificada, não está sabendo exatamente dos decretos, então acredito que vai ser algo até natural o fechamento ao longo da semana. Exatamente. Há uma série de dúvidas ainda e por isso a gente vai contatar em seguida o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. E tem um outro detalhe, algumas mudanças ainda vão ser discutidas, inclusive com o governador Eduardo Leite, né? Porque nós temos uma regra de distanciamento controlado, que inclusive que foi aprovado pelos prefeitos, mas o prefeito Nelson Marquesan, por razões que ele vai explicar para a gente em seguida, ele vê de uma maneira diferente, é isso que a gente quer que ele explique. E então, as determinações aqui em Porto Alegre já começam a partir de hoje. E são algumas mudanças que têm, né, Lucas, diferença com o que determina o governo do estado na bandeira vermelha. Então, daqui a pouco é esse tipo de coisa que a gente vai ter que fazer, ó. É pegar essas pessoas que andam pela rua, já se falou, inclusive, pegar o pessoal do Exército e dizer para esse pessoal da rua, cara, olha, vai para casa e dar uma aula para essas pessoas, porque é só o que falta ser feito. Falta de informação, de explicação, eu acho que não é, porque a gente vem falando disso já há bastante tempo. As pessoas precisam, tinha que ter um alto-falante aí, não sei, algo precisa, né, Lucas, ser feito para que as pessoas se convençam que o vírus está aí e que não tem que esperar alguém próximo, né, ficar contaminado para então, não, o vírus existe mesmo. E infelizmente tem muita gente que até pergunta, mas tu conhece alguém que... Sim, eu conheço várias pessoas. Então, é esse tipo de coisa. As pessoas continuam circulando, infelizmente, e é um risco porque a gente daqui a pouco vai caminhar para algo que a gente não quer, que é o lockdown, que é fechar tudo. Aí não tem que circular mesmo. Infelizmente, o prefeito até falou a respeito disso, é um caminho que não quer chegar, mas se as pessoas continuarem, né, abusando, desrespeitando e mais que isso, se contaminando, não vai ter outra saída, Lucas. E, André, um movimento que a gente percebe estando nas ruas todos os dias, acompanhando a movimentação das pessoas, é que quando foi determinado o uso da máscara, muita gente aderiu, era um uso massivo. E aos poucos, André, a gente vai vendo que as pessoas vão deixando esse item de mão. A máscara acaba virando, muitas vezes, acessório de orelha, fica no queixo. Aqui no centro, muita gente, por exemplo, desce do ônibus e acende um cigarro, então, enquanto está fumando, está sem a máscara. Então, é uma coisa que a gente percebe. As pessoas, aos pouquinhos, vão deixando de utilizar a máscara ou da maneira correta ou até mesmo deixando de utilizar esse equipamento. E pessoas de grupo de risco que às vezes também não estão usando, quer dizer, é essencial. Olha, é essencial. Eu repito o que disse a médica, diretora-presidente do Hospital de Clínicas, né? Ela foi muito enfática. O simples fato de falar já pode transmitir o coronavírus, né? Então, é isso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Nelson Marquesan Júnior, o prefeito de Porto Alegre, sobre essa... Já posso chamar ele? Já posso? O prefeito Nelson Marquesan Júnior, me escuta, prefeito? Boa tarde. Ainda estamos ajustando. O senhor me escuta, mas eu não lhe escuto.
A gente está ajustando. Tem um problema num botão, ou quem está próximo do botão. Agora sim. Tá. O problema foi aqui, prefeito. Me escuta bem? Eu escuto, então eu vou tentar tirar meu fone aqui agora, eu vou tentar passar para cá, ó. Tá me escutando melhor agora? Agora melhorou. Agora tá tranquilo. Essas mudanças aí de conexão e em tempos de pandemia, acontece isso, mas nós já estamos nos adaptando a essas alterações, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, André. Prefeito, é importante, a gente está vendo assim, ainda muita confusão com relação às determinações do governo do estado, determinação do município. Queria que o senhor deixasse claro, quer dizer, por que tem essa alteração, né? Por que Porto Alegre resolveu olhar para ter um outro olhar? Houve alguma crise entre estado e Porto Alegre? O que houve? Explica para a gente. É importante que isso fique muito claro, né? A visão de Porto Alegre, da gestão municipal e da gestão do estado, ela é muito clara e de ambas as partes de reconhecer a pandemia e de ser um momento de muita cautela, né? Não há nenhum atrito como tem entre o governo federal e municípios e estados na visão da pandemia e nem nós estamos negando a pandemia, né? Então, nisso nós estamos alinhados. O que ocorre é que Porto Alegre foi uma das primeiras cidades do Brasil a tomar providências, a ter os seus regramentos específicos. Lá em março, a gente já tinha uma duplicação a cada 5 dias da demanda por leitos de UTI e nós começamos a formatar os nossos instrumentos específicos para Porto Alegre, de acordo com as nossas realidades. E o governo do estado iniciou uma estruturação muito bem organizada de comunicação e de forma geral para o estado do Rio Grande do Sul, que nós apoiamos de forma integral. Quando chegou agora, no momento onde o estado chega perto de nós no que se refere na restrição, porque nós sempre fomos mais restritivos, alguns itens específicos aparecem em diferentes, vamos dizer assim. E é só essa questões operacionais que serão resolvidas. Pois é isso que eu ia perguntar, assim, quais são essas divergências, porque isso acaba, o que vai acontecer? O pessoal de Canoas, né, o prefeito de Canoas ouviu ontem de noite, os prefeitos do litoral querem, né, um tratamento igual entre prefeituras. Porto Alegre, né, recebendo essa autorização para essas mudanças, permite que outras também. Então, isso traz junto uma discussão que eu não sei se o senhor vai tratar deste assunto. O senhor teve uma reunião agora há pouco também, né, prefeito? Nós estamos agora em reunião permanente do comitê, que iniciou agora às 11h30, e acabei interrompendo para estar aqui conversando. Muito obrigado. Mas é importante dizer que não há divergências no conceito. Nós não queremos aqui ser mais liberais ou menos liberais, mais restritivos ou menos restritivos. A única questão é que tem algumas peculiaridades, como no transporte coletivo, que elas efetivamente... Porto Alegre tem quase que uma Caxias inteira andando de ônibus na cidade todos os dias. Caxias é o segundo maior município do estado. Então, tem uma outra peculiaridade que não podem se aplicar aqui na cidade. Mas o resto é convergência absoluta. Mas total. O governador já autorizou isso, então? O museu... Como assim? O governador autorizou, já está de comum acordo com o governador essas mudanças? Nós conversamos semanalmente, foi nesse decreto aqui que deu alguma questão específica operacional, né? O Glauco tem uma pergunta para o senhor. Prefeito, já aproveitar que o senhor falou do transporte coletivo, muitos usuários nos ligando. Prefeito, o que fazer, já que tem muita gente de pé, não há o distanciamento, o perigo está nas linhas urbanas? Desde o decreto do dia 20 do mês passado, nós começamos, que foi um decreto que acabou liberando muito mais atividades, nós começamos a ter mais reclamações. Nós temos uma reclamação a cada 33 mil passageiros, né? É 0,003. Então, existe a superlotação, nós já aplicamos aí 1.000 autuações, 1.000 multas. Cada veículo, cada carro da cidade de Porto Alegre, cada ônibus da cidade de Porto Alegre já foi fiscalizado, o ônibus individualmente 7 vezes, né? Então não é por falta de fiscalização nem atenção nisso, né? E a gente está focando em tentar
resolver esses problemas diariamente, alterando linhas, ampliando horários, criando mais linhas, dividindo linhas em relação aos terminais, mas é evidente que eventualmente isso acontece, né? Não era para acontecer, não era para o motorista parar quando o ônibus já tivesse a sua lotação máxima, etc. Né? Agora, prefeito, a gente tem a imagem agora ao vivo do centro de Porto Alegre. O senhor deve estar aí no Paço Municipal, deve estar acompanhando a movimentação. O que pode se fazer para que essas pessoas entendam sobre o distanciamento? Tem lojas ainda que estão abertas, deveriam estar fechadas. Eu acho que até eu enxergo ali a pontinha do Paço Municipal, né? Acho que a gente consegue enxergar ali ao fundo. Quer dizer, o que precisa ser feito? As pessoas estão aí circulando e circulando com vírus, né? André, isso é uma pergunta muito importante. A gente tem dito que este mês, desde o início do mês, quando nós começamos a identificar o aumento da demanda por leitos de UTI, nós temos tomado todas as medidas para evitar medidas mais restritivas. E o que a gente percebeu ontem e hoje na cidade de Porto Alegre é que talvez a gente tenha que tomar realmente medidas ainda mais restritivas. Lockdown? Talvez retornar, eu não diria um lockdown, né, que é a proibição total das pessoas ocuparem os espaços públicos, mas talvez tenha que retornar lá o mês de março, naquelas restrições mais duras do mês de março, para que a gente possa realmente evitar a circulação dos porto-alegrenses, né? Porque, infelizmente, a demanda por leitos tem crescido numa velocidade muito acima do suportável e a circulação das pessoas, nesses últimos dias, as nossas ações não tiveram reflexo. Prefeito, olha só, a Viviane Santos, eu tenho várias perguntas aqui pelas nossas redes sociais. Viviane, bom dia, André. Eu gostaria de saber se os templos religiosos vão fechar. Ela é aqui de Porto Alegre. Nessa carona dessa pergunta sobre templos, me parece uma pergunta assim simples, até para o senhor explicar. A regra de academia, as academias vão poder continuar abertas com aquele distanciamento de uma pessoa a cada 16 metros quadrados. Será que essa regra não poderia valer para todos, como restaurante, para lojas e também para templos, que me parece que são 30 pessoas permitidas, porque se o espaço é pequeno, o templo vai ficar lotado, né, prefeito? Hoje nós temos um exemplo dos templos, por exemplo, nós somos muito mais restritivos do que o governo até amanhã, né, do que o governo do Estado. O governo do Estado permitia uma capacidade de 30%, que aqui na cidade de Porto Alegre poderia chegar a 1.500, 2.000 pessoas em alguns templos. E provavelmente esse problema dessa superlotação não existiria em outros municípios, porque dificilmente outros municípios do estado teriam templos do tamanho de Porto Alegre. Então, por isso que, em algumas situações, a regra não pode ser absoluta, nem a municipal e nem estadual, né? Então, nós limitamos a 30%, capacidade de 50%, distanciamento de 2 metros. Se a gente tiver que ser mais restritivo do que isso para retornar lá ao mês de março, nós vamos ter que fechar os templos e autorizar, como a gente fez, apenas para transmissões, filmagens e ações sociais. Então, esse exemplo dos templos, André, ele exemplifica bem esta relação da regra, que nem sempre ela é aplicável a todos os municípios, a todas as realidades. O Glauco, o Glauco vai fazer uma pergunta, mas tem também aqui uma crítica relacionada ao faturamento, inclusive o próprio presidente da Federação do Comércio, né, fez essa crítica, quer dizer, o vírus não entra, ou entra só nas lojas grandes, foi algo que ele comentou ontem, quer dizer, como que se faz, é pelo faturamento ou é pelo movimento, né? Qual é o critério que deveria estar sendo usado? Aí depois da resposta o Glauco tem uma pergunta. A gente estava até agora mantendo, agora as restrições são muito mais amplas do que essas questões específicas do faturamento, mas antes a gente adotava o faturamento e eu vou dar um exemplo aqui do argumento dos próprios lojistas, né? Que quando a gente fechou as grandes empresas, elas eram as lojas âncoras dos shoppings. E aí, portanto, a circulação dos shoppings caiu drasticamente. Bom, então, a nossa tese epidemiológica está certa. Grandes empresas são grandes espaços com muitas variedades de produtos, com muita quantidade, com muitos empregados
que acabam gerando uma grande demanda. Por isso que os shoppings têm as chamadas lojas âncoras. Então, a nossa decisão em relação ao faturamento para diminuir a circulação foi correta, funcionou, porque o único objetivo dessas medidas são diminuir a circulação de pessoas, André. Por quê? Porque o vírus circula pelas pessoas. Se as pessoas circulam menos, o vírus circula menos. Não tem asinha e nem patinha o vírus, né? Ele é levado, transportado pela gente. Glauco. Prefeito, Caxias do Sul, semana passada, por exemplo, bandeira vermelha, Caxias e Juventude não treinaram. Porto Alegre, bandeira vermelha, o senhor não acha problema em Grêmio, Inter e São José treinarem, por exemplo. Por quê? Do ponto de vista epidemiológico, nós entendemos que o risco de atletas que vivem da sua saúde, que são jovens, que têm uma estrutura médica profissional ao seu redor nas suas atividades, estão seguros. O risco de contaminação, ele é baixo. Mas, de novo, esse não é um fator de atrito, né? Se nós tivermos que, para nivelar a situação do Estado, suspender as atividades esportivas profissionais, não há problema. Nós, em Porto Alegre, temos confiança aqui e compreensão de que os atletas profissionais, como diz o nosso decreto, atletas profissionais e contratados por clubes estão bem protegidos do ponto de vista de contaminação, não oferecem um risco maior do que eles estarem nas suas residências ou até sem estarem com esse acompanhamento médico. Mas o que menos interessa, tenho certeza, para o Estado, para nós, para a cidade e para o Brasil, são atritos. Isso não vai ser motivo de atrito. Prefeito, para Aliás, dificilmente alguém vai conseguir buscar algum motivo de atrito nesse momento, porque a gente tem que entender que ele é um momento de muita cautela. A nossa projeção de demanda por leitos de UTI, ela é acima da capacidade da nossa estrutura de saúde. E ainda por cima, Porto Alegre recebe muitos pacientes que vêm de outras cidades, até por ser uma cidade referência, né, em termos de saúde. Isso também deve ser considerado, não são só pacientes daqui, mas de outras cidades. Inclusive, esse assunto o senhor já vem conversando também com outros prefeitos. Bom, para a gente encerrar, a gente ficaria a tarde inteira, mas sabemos que o senhor tem compromisso. Eu só quero agradecer ao Beto Strasburger, que ele diz assim, falando de mim, e eu acho que é importante para a gente encerrar, diz que eu sou o profeta do Apocalipse. Eu fico agradecido por essa colocação, porque, infelizmente, eu tenho muita consciência do que eu estou falando e baseado, inclusive, em dados, números do próprio prefeito e governador. Então, para ele ver que, de fato, a situação ela é muito grave. Então, enquanto que tu achar que o outro é profeta do Apocalipse, as pessoas vão continuar assim como estão fazendo, não estando nem aí. Então, agradeço a oportunidade de poder dizer a situação ela é grave e ela é séria. Depende de nós. Do comportamento, né, prefeito? André, é muito importante a tua colocação, porque parece que as pessoas não estão olhando o que acontece no mundo, né? Os Estados Unidos, a maior potência, teve que fechar atividades econômicas. A China teve que fechar atividades econômicas. Mas você viu na Alemanha? Viu frigorífico na Alemanha? 1.000 pessoas infectadas e num condomínio 700 pessoas infectadas agora, essa semana, na sexta-feira, isso. E hoje, André, começa a faltar no Brasil os sedativos para as pessoas serem entubadas. Então, inclusive em Porto Alegre? Inclusive em Porto Alegre, os preços já estão muito acima do que eram antes, nós já temos essa dificuldade. Temos hospital, temos a estrutura de equipamento do hospital, mas não temos a equipe suficiente treinada, né, à disposição do mercado para ser contratada, e os sedativos começam a ficar difíceis para que sejam adquiridos. Então, é absolutamente inoportuna a colocação desse espectador, desse telespectador, que parece que não está entendendo o que acontece ao redor e o que todos os diretores de hospitais e profissionais da saúde estão dizendo. Ao contrário, prefeito, nos dá a oportunidade de chamar a atenção, de ter dados como esse que o senhor falou, da início de falta de remédios, como um hospital de clínicas aqui em Porto Alegre, e não só aqui do Brasil inteiro. Prefeito, obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente conversar. Uma boa tarde. Muito obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado. Até logo. Agora, prefeito, voltando para a reunião. Chamado do Glauco Pazza, que imagem é esta, Glauco Pazza, que está chegando para a gente agora?
Eu te convido para ver porque é uma imagem impressionante, André. Este criminoso chegou no estabelecimento comercial, foi em São Leopoldo, na última quinta-feira. Agora as imagens chegaram a público, tá? E lá tá o dono, ó, de chapéu, o dono do estabelecimento. O criminoso simplesmente anunciou o assalto. Meu Deus do céu. Só que tinha uma arma falsa. E o comerciante não, tinha uma arma verdadeira. Olha só o que virou isso aí. Meu Deus. Bom, resumindo, ó, o comerciante acabou desarmando o que, segundo informações da polícia, seria uma arma falsa, que teria o criminoso, tá? Depois a Brigada Militar foi chamada, mas chegou ao local, o estabelecimento estava fechado e o homem, o assaltante, foi encontrado baleado dentro de um carro que havia colidido contra um muro no bairro Duque de Caxias. Tiago Flores, de 39 anos, estava ferido na altura do pescoço e chegou a ser atendido pela SAMU, mas não resistiu. Ele tinha vários antecedentes por crimes como ameaça, injúria, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, falsidade ideológica. Bom, não foram encontrados arma nem objetos ou valores que teriam sido roubados, ou seja, o assalto não aconteceu, mas ele se deu mal e agora a investigação vai apontar de onde surgiu o tiro. Não se sabe exatamente se foi do comerciante, tá? Mas o fato é que a imagem é bem clara. Ele tentou assaltar e se deu mal. 12h e 43 minutos, para quem está chegando agora, uma imagem do final de semana, né, Glauco? Isso em São Leopoldo. Quinta-feira. Mas uma imagem recente, liberada agora. Eu não sei qual bairro fica esse mercado que estava fechado e entra este rapaz aí de preto, com uma arma falsa, mas para quem está do outro lado, se é falso ou não, né, o efeito é o mesmo. E aí, então, o dono desse comércio aí, esse senhor, já tinha ali uma arma escondida, só que a dele não era de brinquedo, muito pelo contrário. E a partir daí, né, Glauco, não se sabe o que aconteceu, porque ele chegou a... não aparece o tiro, né? Não aparece. Vamos acompanhar de novo a imagem. Aparece? Dá para ver? É que olha como só, essa imagem chegou há pouquinho... O comerciante, ele disfarça ali, André, ele bota a mão embaixo e pega a arma. Olha só. Tanto que o assaltante nem vê. Agora sim, depois que o comerciante ainda não atirou. Ele, né? Agora ali, acho que ali. Tem a fumaça. Tem deu para ver. Volta um pouquinho ali, vamos ver de novo. Vamos ver de novo ali. Volta só um pouquinho para a gente acompanhar. Agora foi na quinta-feira que aconteceu, imagens liberadas agora uma tentativa, né, de um assalto. Eles chegam a... agora o momento que dá... Ali, saiu bem... Sai bem por aqui, bem por cima aqui desse equipamento aqui, o tiro que a gente vê Agora, se foi esse tiro que acertou ou não, bom, isso, polícia e perícia vai determinar. Não se tem essa definição. A gente não está dizendo aqui que foi esse tiro, até porque ele foi encontrado dentro de um carro, né, que bateu no muro, né, André? O carro que ele estava dirigindo? Não se sabe ainda. A polícia encontrou ele dentro de um carro que havia batido no muro. Agora, esta perícia, essa investigação vai apontar se ele tentou sair ferido, se ele não estava ferido. Não, pode ter tirado alguém, né, de dentro do carro e saído com o carro, roubado o carro, né? Exatamente. E desorientado, ferido, daqui a pouco ele se deu... Não sei, se foi o tiro que disparou. A gente não sabe se foi aquele que acertou ele e foi na altura do pescoço, né? Isso, então, quer dizer, ele fugiu ferido. Repetindo, isso foi em São Leopoldo, agora na quinta-feira. São Leopoldo, a gente não tem o bairro... não, tem sim. O bairro Duque de Caxias, tá? Perdão. Vila Duque. Bairro Duque de Caxias, exatamente, na Vila Duque de Caxias. E o nome dele, Tiago Flores, 39 anos. O criminoso esse, 39 anos. Isso, exatamente. Que estava com uma arma falsa, né? E foi ali assaltar, achando que ia se dar bem, porque estava com a arma na mão. Era uma arma de brinquedo e não esperava a reação que ele teve desse senhor, que ele se aproxima e aí, a mão direita... No momento que o criminoso tira a atenção do comerciante, ele é surpreendido. Só que nesse momento ali ele estava pegando o dinheiro já, será? Volta ali antes do senhor pegar a arma, o criminoso esse estava debruçado aqui, de estar se esforçando para pegar dinheiro. Eu acho que ele sai com um monte de dinheiro. Né? Ele segura alguma coisa na mão. Ele que ele pegou. Pegou alguma coisa, ele pegou. Parece que é dinheiro mesmo. Quer dizer, e foi nesse momento que ele estava ali agachado, se esforçando para pegar o dinheiro, que esse senhor, que pareceu muito ágil, porque ele espera o momento certo para ir pegar o revólver.
né? Repetindo, isso aconteceu na quinta-feira, o criminoso esse faleceu depois, estava com um tiro, né? Essas informações que a gente tem. Obrigado, Glauco. Muito bem, agora o nosso assunto é o caso Rafael, porque a defesa pediu para que a mãe, né, que confessou o assassinato, a defesa pediu para que ela deixe a prisão. O pedido está sendo analisado pela Justiça. E essa semana é esperado também um novo depoimento da Alexandra à polícia, além de resultados periciais, né? Resultados da perícia que estavam e estão sendo aguardados. Sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com o delegado, professor Joebert Nunes, chefe do DPI, Departamento de Polícia, ele é diretor do DPI, né? O diretor do Departamento de Polícia do Interior. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. O áudio está ótimo. Tá bem. Delegado, como é que foi a reprodução lá na quinta-feira? O que o senhor pode trazer de novidade agora para a gente, por favor, depois da reprodução da quinta-noite? A reprodução simulada dos fatos ocorreu no dia 18 de junho, né, a partir ali das 18 horas. E a conclusão primeira a qual chegamos é que realmente existe uma discrepância notória entre o depoimento da Alexandra e aquilo que realmente ocorreu. Mas houve uma mudança no próprio depoimento dela, de que, primeiramente, nos depoimentos iniciais, a criança teria sido arrastada por meio de cordas pelo pátio da residência ao lado. Quando da reprodução simulada dos fatos, foi pela frente, vulgarmente de reprodução, ela alegou que carregou as crianças nos braços, né? Mas encostada junto ao seu corpo. Isso foi o primeiro fato que mudou. Não era pela cerca também, hein, delegado, que ela tinha dito que tinha passado por cima da cerca no canto, no primeiro depoimento? Isso seria uma primeira versão inicial extraoficial. Tá. Mas nos depoimentos oficiais dela, na delegacia de polícia local, ela já afirmara que ela arrastou a criança pelo pátio da residência ao lado. Mas ela primeiramente alegou, até o dia 18, que teria arrastado a criança por meio de cordas. Isso. Mas agora já mudou o depoimento e diz que levou a criança junto ao seu corpo até colocá-la na caixa de papelão que estava na varanda da residência ao lado. Uma outra observação que a gente faz, lá no início, no primeiro depoimento, acho que o delegado Ercílio falou que ela enrolou a criança com um lençol antes de ter arrastado. Eu não vi o lençol, pelo menos, na reprodução de quinta. Não. Tanto que isso está descartado, né? Seja nos depoimentos oficiais então, da Alexandra, erro seja na própria reconstrução. Não teve esse lençol. O que ela realmente falou foi que, então, ministrou o comprimido da criança e, pela madrugada, ela foi tocar nas mãos da criança, foi ver que as mãos estavam frias, os lábios roxos, e tocou a mão junto ao nariz e verificou que ela estaria sem respiração. Então, foi que ela pegou a criança, envolveu a criança em algumas cordas ainda em cima da cama, arrastou por dentro da casa até a porta da residência, aí pegou a criança no colo e a levou e a colocou no interior dessa caixa de papelão na casa ao lado. Numa situação, ela teria pelo braço, porque que ela foi pegar a corda, né? Quer dizer, são coisas que a gente não consegue compreender. Antes de eu passar para o Glauco para fazer uma pergunta, delegado Joebert, uma dúvida. A criança, ela estava dormindo, no sentido, né, pelo depoimento, era de madrugada. Chama a atenção ela dormir de roupa. Dormia com a camisa do Grêmio, com uma calça comprida. E um detalhe importante, essa criança só podia estar dormindo de chinelo de dedo, porque ela foi encontrada com chinelo de dedo dentro da caixa, né? Mas ela, André, ela até alega que ela que pôs as roupas na criança, tá? Ela que pôs as roupas na criança. E isso ficou muito claro na reprodução simulada dos fatos. E o que nos chamou atenção e foi indagada a mãe, como é que existe aquele estrangulamento por meio das cordas. Ela então alega que ela enrolou a criança, né? O fio entre os braços, e que ao puxá-la é que
a corda subiu, correu e trancou no pescoço. E convence? Essa é a alegação dela. E convenceu isso, delegado? Não, isso já está assim, fora de cogitação. Nós não trabalhamos em hipótese alguma com essa vertente. O Glauco quer fazer uma pergunta para o senhor. Delegado, boa tarde. Mais uma vez um prazer. Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. É exagero dizer que trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos essa reconstrução? E complementando apenas, um novo depoimento da Alexandra deve acontecer quando? Veja bem, quando a gente está numa investigação, para responder a sua primeira indagação, a gente esgota todos aqueles meios de investigação. Depois, ao final, é que de uma forma holística, a gente procura interpretar para chegar a uma determinada conclusão. A reprodução simulada dos fatos, ela veio ao encontro da investigação e ela trouxe mais convicção ainda para a Polícia Civil de que a criança foi morta no interior da residência. Esta é a nossa convicção até o momento, que pode, claro, que mudar. Nós estamos aguardando alguns laudos periciais que ainda não vieram. E por que ainda não vieram? Porque são testes que realmente, exames que delongam tempo. Uma análise muito perfunctória por parte do perito, muito detalhada, e tem que esperar um tempo razoável para chegar a uma conclusão fidedigna. E nós também estamos aguardando o laudo da própria reprodução simulada dos fatos, porque nós estamos agora nos manifestando em relação a uma conclusão nossa, dos delegados de polícia e agentes que trabalham na investigação. Delegado. Só que o olhar do perito, que é expert nessa análise, vai demorar em torno de 30 dias. Mas, independentemente disso, nessa semana, nós pretendemos fazer um novo interrogatório com a Alexandra para indagá-la acerca de alguns fatos que ainda são nebulosos para nós, mas também tem várias outras diligências que já fizemos, que não estão sendo ainda publicizadas, que podem trazer fatos novos à nossa investigação. Delegado, a gente comentou um tempo atrás, em alguma das nossas entrevistas, da possibilidade, assim, a gente questionou se ela poderia não ter cometido o crime e nem alguma pessoa próxima dessa criança ter sido raptada, por exemplo, e ter sido morta em outro dia que não no dia... Porque essa criança, em tese, ficou 10 dias, né, delegado, e ela não estava com... né, desculpa a palavra agora, mas em estado de decomposição. Isto chamou a atenção. Sim. E casualmente eu pedi para a nossa colega Estael Cias para que ela fizesse nesses 10 dias, ela é meteorologista, ela fizesse uma projeção da temperatura nesse período do dia 15 ao dia 25. E a gente vê que as temperaturas, como por exemplo assim, ali é onde Frederico Westphalen, que é onde tem a base, né, de meteorologia. Mas sim, Frederico até Planalto é muito próximo. Então, assim, teve bastante oscilação térmica. No dia 16, 4 graus e 7 décimos. No dia 16 de manhã. No dia 20, fez 26,7 graus. E aí, no dia 22, choveu muito, 40 milímetros. Dia 23 também. E aí, a gente tem mais ali, depois, no dia 25, onde a temperatura... A gente tem o outro quadro ali, não tem? Ali, dia 23, tem ali dia 23. Isso. Deixa eu só pegar para o senhor agora do mais próximo ali, Aí eu tenho aqui, no dia 20 fez... no dia 25 fez 5 graus e 6 décimos. Ou seja, teve uma oscilação de temperatura chegando a quase 30 graus. Pode uma criança morta durante 10 dias se manter intacta? Com uma variação, eu sei que estamos aqui com números, é claro que só fazendo não é nenhuma, é uma base científica sim, mas sim, sabemos que nós estamos apenas projetando, né, doutor? André, excelente as suas ponderações e estas mesmas dúvidas nós também tivemos lá logo após ter encontrado o corpo da criança, mas pericialmente falando, há a possibilidade sim, fática, de não ter exalado nenhum tipo de odor neste período e o corpo não estar em decomposição. Isso é um dos quesitos que nós fizemos aos peritos. Nós sabemos extraoficialmente que isso é possível, mas nós só vamos nos convencer dessa resposta depois do laudo pericial definitivo. Tá bem.
Muito bem, delegado Joebert, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando e aguardando novidades sobre esse caso aí. O senhor acha que essa semana já se tem outras novidades? A gente possui algumas diligências em curso e nós queremos ultimar o quanto antes. A grande novidade é que agora há pouco já foi deferida a renovação da prisão temporária da Alexandra pela magistrada. Tá certo. Delegado Joebert Nunes, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. O delegado que é diretor do Departamento de Polícia do Interior. Atenção, novidades sobre o caso daquela jovem desaparecida em Soledade. Glauco Paz, o que houve agora, Glauco? Bom, uma pessoa tinha sido presa já e neste final de semana foram presos temporariamente mais 2 suspeitos de participação no desaparecimento da jovem, a Paula Chayane Portes, de 18 anos. Ela sumiu no último dia 10, né? Relembrando aquele caso, ela foi na casa de amigas, recebeu uma ligação pelo celular e aí foi encontrar com outras pessoas e imagens demonstrariam ela sendo carregada para dentro de um carro por 5 pessoas. Como eu disse, uma já tinha sido presa e a polícia estava então à procura dessas outras pessoas teoricamente envolvidas no desaparecimento desta menina. Várias buscas já foram feitas, mas o corpo não foi encontrado. A polícia trabalha com a possibilidade de feminicídio. Então, lembrando, 2 pessoas mais foram presas neste final de semana. A polícia tem uma série de precauções em falar deste caso, porque as investigações estão acontecendo, as buscas estão acontecendo para não atrapalhar nas investigações. Uma menina de 18 anos que desapareceu lá em Soledade. Agora, quarta-feira, 2 semanas, né, do desaparecimento dela, e a mãe desesperada, que mora ali perto, na cidade de Fontoura Xavier, aguardando, porque ela morava há pouquinho tempo, né, cerca de 1 mês, em Soledade, onde morava com o pai e, de repente, ela foi jantar com amigos, desapareceu. Tem uma imagem dela sendo carregada, né, por 4 ou 5 pessoas, e é só isso que se sabe até agora, é claro, a investigação. Um grande mistério, André. Um grande mistério. A polícia, inclusive, pede quem souber, logicamente, de alguma informação, que entre em contato. Muito bem. Obrigado, Glauco Paz. A gente vai ficando por aqui, né, Glauco? A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a partir das 19h20 tem o SBT Rio Grande, segunda edição com o Marcelo Chemalho. A dupla Grenal, pelo visto, vai continuar treinando, né? Essa é a nossa conclusão. Se alguém disser que não, eles param. Essa é a nossa conclusão depois de ter conversado com o prefeito Marquesan. Obrigado, Glauco. Obrigado pela audiência de todos. Até amanhã, 11h40.